em caso de trabalho. Súmula 201. O vendedor pracista, remunerado mediante comissão, não tem direito ao repouso semanal remunerado. Súmula 202. Na equiparação de salário, em caso de trabalho igual, toma-se em conta o tempo de serviço na função, e não no emprego. Súmula 203. Não está sujeita à vacância de 60 dias a vigência de novos níveis de salário mínimo. Súmula 204. Tem direito o trabalhador substituto, ou de reserva, ao salário mínimo no dia em que fica à disposição do empregador sem ser aproveitado na função específica. Se aproveitado, recebe o salário contratual. Súmula 205. Tem direito a salário integral o menor não sujeito à aprendizagem metódica. Súmula 206. É nulo o julgamento ulterior pelo júri com a participação de jurado que funcionou em julgamento anterior do mesmo processo. Súmula 207. As gratificações habituais, inclusive a de Natal, consideram-se tacitamente convencionadas, integrando o salário. Súmula 208. O assistente do Ministério Público não pode recorrer, extraordinariamente, de decisão concessiva de habeas corpus. Súmula 209. O salário-produção, como outras modalidades de salário-prêmio, é devido, desde que verificada a condição a que estiver subordinado, e não pode ser suprimido unilateralmente, pelo empregador, quando pago com habitualidade. Súmula 210. O assistente do Ministério Público pode recorrer, inclusive extraordinariamente, na ação penal, nos casos dos arts. 584, primeiro, e 598 do Código Penal. Súmula 211. Contra a decisão proferida sobre o agravo no auto do processo, por ocasião do julgamento da apelação, não se admitem embargos infringentes ou de nulidade. Súmula 212. Tem direito ao adicional de serviço perigoso o empregado de posto de revenda de combustível líquido. Súmula 213. É devido o adicional de serviço noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento. Súmula 214. A duração legal da hora de serviço noturno, 52 minutos e 30 segundos, constitui vantagem suplementar que não dispensa o salário adicional. Súmula 215. Conta-se a favor de empregado readmitido o tempo de serviço anterior, salvo se houver sido despedido por falta grave ou tiver recebido a indenização legal. Súmula 216. Para a decretação da absolvição de instância pela paralisação do processo por mais de 30 dias, é necessário que o autor, previamente intimado, não promova o andamento da causa. Súmula 217. Tem direito de retornar ao emprego, ou ser indenizado em caso de recusa do empregador, o aposentado que recupera a capacidade de trabalho dentro de 5 anos, a contar da aposentadoria, que se torna definitiva após esse prazo. Súmula 218. É competente o juízo da Fazenda Nacional da capital do Estado, e não o da situação da coisa, para a desapropriação promovida por empresa de energia elétrica, se a União Federal intervém como assistente. Súmula 219. Para a indenização devida a empregado que tinha direito a ser readmitido, e não foi, levam-se em conta as vantagens advindas à sua categoria no período do afastamento. Súmula 220.
A indenização devida a empregado estável, que não é readmitido, ao cessar sua aposentadoria, deve ser paga em dobro. Súmula 221. A transferência de estabelecimento, ou a sua extinção parcial, por motivo que não seja de força maior, não justifica a transferência de empregado estável. Súmula 222. O princípio da identidade física do juiz não é aplicável às juntas de conciliação e julgamento da Justiça do Trabalho. Súmula 223. Concedida a isenção de custas ao empregado, por elas não responde o sindicato que o representa em juízo. Súmula 224. Os juros da mora, nas reclamações trabalhistas, são contados desde a notificação inicial. Súmula 225. Não é absoluto o valor probatório das anotações da carteira profissional. Súmula 226. Na ação de desquite, os alimentos são devidos desde a inicial e não da data da decisão que os concede. Súmula 227. A concordata do empregador não impede a execução de crédito nem a reclamação de empregado na Justiça do Trabalho. Súmula 228. Não é provisória a execução na pendência de recurso extraordinário, ou de agravo destinado a fazê-lo admitir. Súmula 229. A indenização acidentária não exclui a do direito comum, em caso de dolo ou culpa grave do empregador. Súmula 230. A prescrição da ação de acidente do trabalho conta-se do exame pericial que comprovar a enfermidade ou verificar a natureza da incapacidade. Súmula 231. O revel, em processo civil, pode produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno. Súmula 232. Em caso de acidente do trabalho, são devidas diárias até 12 meses, as quais não se confundem com a indenização acidentária nem com o auxílio enfermidade. Súmula 233. Salvo em caso de divergência qualificada, L 623, de 1949, não cabe recurso de embargos contra a decisão que nega provimento a agravo ou não conhece de recurso extraordinário, ainda que por maioria de votos. Súmula 234. São devidos honorários de advogado em ação de acidente do trabalho julgada procedente. Súmula 235. É competente para a ação de acidente do trabalho a Justiça Civil Comum, inclusive em segunda instância, ainda que seja parte autarquia seguradora. Súmula 236. Em ação de acidente do trabalho, a autarquia seguradora não tem isenção de custas. Súmula 237. O usucapião pode ser arguido em defesa. Súmula 238. Em caso de acidente do trabalho, a multa pelo retardamento da liquidação é exigível do segurador subrogado, ainda que a autarquia. Súmula 239. Decisão que declara indevida a cobrança do imposto em determinado exercício não faz coisa julgada em relação aos posteriores. Súmula 240. O depósito para recorrer, em ação de acidente do trabalho, é exigível do segurador subrogado, ainda que a autarquia. Súmula 241. A contribuição previdenciária incide sobre o abono incorporado ao salário. Súmula 242. O agravo no auto do processo deve ser apreciado, no julgamento da apelação, ainda que o agravante não tenha apelado.
Súmula 243. Em caso de dupla aposentadoria, os proventos a cargo do IAPFESP não são equiparáveis aos pagos pelo Tesouro Nacional, mas calculados à base da média salarial nos últimos 12 meses de serviço. Súmula 244. A importação de máquinas de costura está isenta do imposto de consumo. Súmula 245. A imunidade parlamentar não se estende ao CORREL sem essa prerrogativa. Súmula 246. Comprovado não ter havido fraude, não se configura o crime de emissão de cheques sem fundos. Súmula 247. O relator não admitirá os embargos da L 623, de 19 de fevereiro de 49, nem deles conhecerá o Supremo Tribunal Federal, quando houver jurisprudência firme do plenário no mesmo sentido da decisão embargada. Súmula 248. É competente, originariamente, o Supremo Tribunal Federal, para mandado de segurança contra ato do Tribunal de Contas da União. Súmula 249. É competente o Supremo Tribunal Federal para a ação rescisória, quando, embora não tendo conhecido do recurso extraordinário, ou havendo negado provimento ao agravo, tiver apreciado a questão federal controvertida. Súmula 250. A intervenção da União desloca o processo do juízo civil comum para o fazendário. Súmula 251. Responde a Rede Ferroviária Federal S.A. perante o foro comum e não perante o juízo especial da Fazenda Nacional, a menos que a União intervenha na causa. Súmula 252. Na ação rescisória, não estão impedidos juízes que participaram do julgamento rescindendo. Súmula 253. Nos embargos da L 623, de 19 de fevereiro de 49, no Supremo Tribunal Federal, a divergência somente será acolhida, se tiver sido indicada na petição de recurso extraordinário. Súmula 254. Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação. Súmula 255. Sendo ilíquida a obrigação, os juros moratórios, contra a fazenda pública, incluídas as autarquias, são contados do trânsito em julgado da sentença de liquidação. Súmula 256. É dispensável pedido expresso para condenação do réu em honorários, com fundamento nos arts. 63 ou 64 do Código Civil. Súmula 257. São cabíveis honorários de advogado na ação regressiva do segurador contra o causador do dano. Súmula 258. É admissível reconvenção em ação declaratória. Súmula 259. Para produzir efeito em juízo não é necessária a inscrição, no registro público, de documentos de procedência estrangeira, autenticados por via consular. Súmula 260. O exame de livros comerciais, em ação judicial, fica limitado às transações entre os litigantes. Súmula 261. Para a ação de indenização, em caso de avaria, é dispensável que a vistoria se faça judicialmente. Súmula 262. Não cabe medida possessória liminar para liberação alfandegária de automóvel. Súmula 263. O possuidor deve ser citado pessoalmente para a ação de uso capião. Súmula 264.
verifica-se a prescrição intercorrente pela paralisação da ação rescisória por mais de 5 anos. Súmula 265. Na apuração de haveres não prevalece o balanço não aprovado pelo sócio falecido, excluído ou que se retirou. Súmula 266. Não cabe mandado de segurança contra a lei em tese. Súmula 267. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Súmula 268. Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado. Súmula 269. O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança. Súmula 270. Não cabe mandado de segurança para impugnar enquadramento da EL 3780, de 12 de julho de 60, que envolva exame de prova ou de situação funcional complexa. Súmula 271. Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria. Súmula 272. Não se admite como ordinário recurso extraordinário de decisão denegatória de mandado de segurança. Súmula 273. Nos embargos da L 623, de 19 de fevereiro de 49, a divergência sobre questão prejudicial ou preliminar, suscitada após a interposição do recurso extraordinário, ou do agravo, somente será acolhida se o acórdão padrão for anterior à decisão embargada. Súmula 274. É inconstitucional a taxa de serviço contra fogo cobrada pelo Estado de Pernambuco. Revogada. Súmula 275. Está sujeita a recurso ex officio sentença concessiva de reajustamento pecuário anterior à vigência da EL 2804, de 25 de junho de 56. Súmula 276. Não cabe recurso de revista em ação executiva fiscal. Súmula 277. São cabíveis embargos, em favor da Fazenda Pública, em ação executiva fiscal, não sendo unânime a decisão. Súmula 278. São cabíveis embargos em ação executiva fiscal contra a decisão reformatória da de primeira instância, ainda que unânime. Súmula 279. Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Súmula 280. Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Súmula 281. É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada. Súmula 282. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada. Súmula 283. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Súmula 284. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Súmula 285. Não sendo razoável a arguição de inconstitucionalidade, não se conhece do recurso extraordinário fundado na letra C do art. 101, terceira, da Constituição Federal. Súmula 286.
não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. Súmula 287. Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia. Súmula 288. Nega-se provimento a agravo para a subida de recurso extraordinário, quando faltar no traslado o despacho agravado, a decisão recorrida, a petição de recurso extraordinário ou qualquer peça essencial à compreensão da controvérsia. Súmula 289. O provimento do agravo por uma das turmas do Supremo Tribunal Federal, ainda que sem ressalva, não prejudica a questão do cabimento do recurso extraordinário. Súmula 290. Nos embargos da L 623, de 19 de fevereiro de 49, a prova de divergência far-se-á por certidão, ou mediante indicação do Diário da Justiça ou de repertório de jurisprudência autorizado, que a tenha publicado, com a transcrição do trecho que configure a divergência, mencionadas as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Súmula 291. No recurso extraordinário pela letra D do art. 101, n terceira, da Constituição, a prova do dissídio jurisprudencial far-se-á por certidão, ou mediante indicação do Diário da Justiça ou de repertório de jurisprudência autorizado, com a transcrição do trecho que configure a divergência, mencionadas as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Súmula 292. Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art. 101, n terceira, da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros. Súmula 293. São inadmissíveis embargos infringentes contra a decisão em matéria constitucional submetida ao plenário dos tribunais. Súmula 294. São inadmissíveis embargos infringentes contra a decisão do Supremo Tribunal Federal em mandado de segurança. Súmula 295. São inadmissíveis embargos infringentes contra a decisão unânime do Supremo Tribunal Federal em ação rescisória. Súmula 296. São inadmissíveis embargos infringentes sobre matéria não ventilada, pela turma, no julgamento do recurso extraordinário. Súmula 297. Oficiais e praças das milícias dos estados, no exercício de função policial civil, não são considerados militares para efeitos penais, sendo competente a Justiça Comum para julgar os crimes cometidos por ou contra eles. Súmula 298. O legislador ordinário só pode sujeitar civis à justiça militar, em tempo de paz, nos crimes contra a segurança externa do país ou as instituições militares. Súmula 299. O recurso ordinário e o extraordinário interpostos no mesmo processo de mandado de segurança, ou de habeas corpus, serão julgados conjuntamente pelo Tribunal Pleno. Súmula 300. São incabíveis os embargos da L 623, de 19 de fevereiro de 49, contra provimento de agravo para subida de recurso extraordinário.